Ok, vamos dar início à nossa aula de laboratório aqui, certo? Bem, hoje a gente vai dar um pouco de continuidade do que a gente viu ontem na aula teórica e nós vamos ver duas coisas bem simples que não tem lá muito, assim, é útil, obviamente, mas não é tão útil assim, não é tão comum de utilizar, tá? São uma estrutura e um comando em C, que tem várias linguagens também, mas tem linguagem, inclusive, que nem tem esses. Tem, por exemplo, while, praticamente todas têm, for, praticamente todas têm algum tipo de for, break, a maioria das linguagens tem break, certo? Agora, essas daqui, algumas têm, algumas não têm, porque elas não são tão essenciais assim, tá? A primeira coisa é o seguinte, a gente viu ontem essa situação aqui. Eu vou fazer um for int i recebe 0, i menor do que 100, i mais, certo? E aí aqui a gente vai fazer assim, vamos pegar um contador, número de divisores é 0, e aí eu vou fazer um outro for, com um d que vai de 1 até d menor do que i mais, e aqui, ok. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer assim, olha, se d, se i for divisível por d, que é assim que faz, né, Guilherme? Eu vou começar do 1, não vou começar do 0, não. For divisível, então a gente vai ter aqui número de divisores mais, certo? Esse daqui é o nosso programinha. Basicamente o que a gente está fazendo aqui, a gente está contando os números de divisores que o i tem. Tá? Vamos colocar aqui de D até chegar em I. Então ele vai de 1 até I e ele conta o número de divisores. Se esse número de divisores, se o número de divisores for 2, o que a gente sabe? A gente sabe que ele é um primo, certo? É primo, sabe? Obviamente que a gente já aprendeu a fazer isso daqui de forma melhor, então tudo bem, a gente vai. Então já pode esperar que a gente vai mexer nesse programa um pouquinho, certo? Mas basicamente é isso, ele é primo. Se não, ele é composto. Aí imagina que aqui, nesse caso aqui, ele vai fazer, sei lá, alguma operação adicional. Não vou nem sei o que eu queria fazer aqui. Ele vai fazer alguma outra coisa, tá? Nesse ponto aqui. E aqui, se ele for primo, mais coisas aqui. Tá? Então, você quer primeiro descobrir se o cara é primo. Se você descobriu que o cara é primo, você vai fazer alguma conta aqui com ele, tá bom? Ok, o que nós vamos fazer? Nós vimos na aula passada, bem, Watts, diga, garoto. lá em cima, acho que no segundo for, Tá, você colocou I++. Aí certo. não era pra ser D++? Ah, tem razão, cara. D++. Obrigado. Bem, mais algum ponto, será? Acho que tá ok, né? Eu vou colocar aqui, vou pedir para ele imprimir que é composto. É composto, tá? Então vamos pegar aqui. Ah, vocês até viram o nome que eu dei para o arquivo, né? Que é as coisas que a gente vai ver. O spoiler. Então, tá lá, tá dizendo, passou aqui, é primo, é composto, é primo, é composto, é primo, e assim por diante, tá bom? Agora vamos lá. Vamos mudar esse programa com o que a gente aprendeu ontem, tá bom? Primeira coisa, o que a gente viu aqui? Esse cara, ele vai contar o número de divisores só para poder concluir se eu tenho dois divisores ou não. O que nós vamos mudar aqui? Bem, a gente pode mudar de tal forma que ele comece no 2 e ele não vai até o n, até o i, e aí nesse caso espera que o número de divisores seja 0. Concorda que isso daqui vai fazer mais ou menos a mesma coisa? A única coisa é que eu tirei o 1 e tirei o i dos divisores. E aí, nesse caso, em vez de eu ter dois divisores, espera-se que o número de divisores seja 0, tá bom? Ok. Só que aí, o que a gente pode fazer aqui? A gente, mesmo que, vamos supor que a gente pegue lá o 8. Aí a gente chega no 2, vê que o 2 divide o 8. Mas aí, assim, a gente ainda continua. Então, baseado no que a gente viu ontem, o que a gente pode fazer assim que a gente descobre que o 2 divide o 8?
Um número divide o i. O que a gente pode fazer? Um break. Um break. A gente faz um break aqui, certo? Opa. Esse break, quando a gente faz esse break aqui, a gente vai quebrar o laço. E aí, o programa do jeito que está aqui, ele vai funcionar exatamente do mesmo jeito. Certo? Ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Só mudou um pouquinho lá no começo o que ele fez com o i igual a 1, mas tudo bem. Mas ele vai funcionar do mesmo jeito. Porque quando ele passa aqui pela primeira vez, ele dá o break e o break quebra o laço. Mas ele quebra esse laço aqui. E aí ele sai aqui, aí ele verifica se tem quantos divisores foi. Se for 0 é primo, se não for é composto. Só que aí nesse caso, repara que esse número de divisores aqui, ele mudou. Eu não preciso mais. Ele não está mais contando o número de divisores, você concorda? O ND, que seria número de divisores, já não é mais número de divisores. É verdade. Ele simplesmente tem um divisor ou não tem um divisor? Diferente de 1, diferente de N. Né? Então, antes, o que seria o ND? Qual é o tipo. Como é que a gente chamaria essa variável? De um acumulador. Acumulador. E agora ela virou o quê? Uma flag, mas aqui tem um break. Tudo bem, não tem problema. Nós vamos fazer sem o break. Repara que, como eu falei ontem, às vezes a gente vai fazer sem a flag, na verdade. Repara que às vezes a gente acaba utilizando a flag porque a gente precisa mesmo com um break, certo? Então, a mesma ideia. Se quiser, mas tipo, Por que eu precisaria... deixa eu colocar aqui. Tem primo não, né? Tem divisor. Ops. Tem divisor. Tem div. Aqui também tem div. Por que nesse caso eu ainda precisaria da flag? Por que eu preciso da flag, ter a flag aqui, nesse ponto? Porque eu preciso saber, bem, qual é o problema quando eu coloco um break num for? ele vai parar naquele exato momento ali. Sim, mas... Exatamente, ele quebra o for ali. Só que essa é a única maneira de eu sair do for? Não, você poderia sair com uma flag também. Nem só isso, tem uma outra possibilidade de eu sair do for, que é sair por aqui, né, ó. Sim. Quando a condição... Então, eu não sei como é que eu saí do for quando eu chego aqui embaixo. Tá? Então, eu não sei. Eu não sei, por exemplo, quando eu chegar aqui nessa linha, para eu chegar na linha 12, eu não sei como é que eu fiz para chegar na linha 12. Eu posso ter chegado na linha 12 porque a condição do laço ficou falsa, mas eu posso chegar na linha 12 porque eu entrei ali no if e quebrei. Nesse caso, a flag ela acaba sendo útil mesmo assim. Por quê? Porque a flag ela vai me dizer, ela vai me dar a indicação de como é que foi que eu saí do laço. Eu coloquei uma flag como 0 e entrei no laço. Quando chegou naquele ponto ali, eu coloquei a flag como 1 e saí do laço. Aí depois eu pergunto, como é que tá a flag? Se a flag tiver 0, quer dizer que eu saí do laço pela condição normal aqui. Se a flag tiver 1, tiver diferente de 0 no caso, quer dizer que ele saiu porque foi no break. Então, nesse caso aqui, ainda assim a gente usa flag, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Alguma dúvida? Aparentemente não. Não? Então, vamos imaginar agora a seguinte coisa. Tá, eu vou mudar esse negócio aqui de novo. E o que a gente vai fazer? Bem, primeiro que do jeito que tá aqui... Diga. O Torrent perguntou se o break quebra os dois for. Não, quebra só... Ele vai quebrar só o for mais interno. Só esse for aqui. Ele quebra esse for e sai para cá. Ele sempre quebra o for mais interno. Não tem como em C dar um break que quebra dois fors. Existe, por exemplo, Java tem uma opção que você pode dizer, olha, esse break quebra 3 fors, 2 for, 1 for, assim por diante. E outra opção é você usar GoTo, mas a gente não gosta de GoTo, né? Se a gente quer quebrar 2 fors com break, por exemplo, normalmente a estratégia é essa, tá? Coloca uma flag, seta a flag antes do break, sai do for, verifica se a flag tá setada, se ela tá setada, quebra o próximo break. Tá? Inclusive, o que a gente vai fazer agora é uma coisa justamente parecida com isso. Imagina o seguinte, ó. Eu vou tirar isso daqui. Então, nesse momento, nós temos uma flag, tá? Nesse momento, nós temos uma flag. E essa flag, ela diz
pra gente se tem divisor ou não tem divisor, tá bom? Então, imagine que daqui para baixo é coisas legais para fazer com o i se ele é primo, tá? Então, sei lá o que eu quero fazer com o i, mas aqui para baixo tem um monte de coisa, mas eu só vou fazer essas coisas se o i for primo. Se o i não for primo, eu não vou fazer isso daqui. Tudo bem? Então, beleza. Daqui para baixo, eu só vou fazer se o i for primo. Tranquilo, Guilherme? Tranquilo. Como é que a gente faz isso? Você sabe como é que a gente poderia fazer isso? Se eu só quero fazer isso se o i for primo? Com o if, Um if, certo? Um if. né? E aí, Pensando. como é que eu vou fazer aqui? If. O tem div igual a 1. Não, tem div igual a 1 quer dizer que não é primo, né? If tem div igual a 0. Outra, Isso. vamos lá, eu vou colocar aqui. E eu vou fazer o seguinte, tá? Uma coisa que é completamente. As duas são exatamente iguais. Quando você coloca tem div igual a 0, é exatamente igual a você colocar isso aqui. If not tem div, tá? Quando o div é um contador, você normalmente compara com 0. Quando o div é uma flag, você compara desse jeito. Até a gente fez isso na aula passada. If not achou. As duas coisas são exatamente iguais. Exatamente iguais. Mas por que que essa daqui ela é preferível? Porque se ele não for 0, pode ser qualquer outro número. Sim, mas tudo bem. Do outro jeito também seria aquilo. Seria exatamente essa mesma coisa. Só que aqui é porque fica claro que você está usando ele como uma flag. Entendi. Entendeu? Você só está interessado em duas coisas. Ou é 0 ou é 1. Um. Ou 0 ou diferente de 0 e ponto. Lá, de novo, é exatamente a mesma coisa. Faz exatamente a mesma coisa. Só que aqui a sinalização fica mais óbvia. O tem div é uma flag. Tá? Bem, eu acho que esse programa está ok. Então você está fazendo ali. Aqui o que ele está fazendo? Ele está usando a flag para saber se tem um divisor ou não. Se tem um divisor, então, se não tem um divisor, ele vem aqui e faz várias coisas legais com os números primos. Tá bom? Tudo bem? Tá bom. Porém, existe uma outra maneira de fazer isso em C. Uma outra forma de fazer isso em C. É o companheirinho do break. Ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar para cá. Mas, de novo, essa daqui, cara, o break, ele é bem útil. Às vezes, com o break, de novo, você não é obrigado a usar o break. Você sempre pode usar uma flag para quebrar o laço. Por exemplo, ó, vamos voltar aqui. Só fazer o seguinte, ó. Eu não gosto de break. Eu decidi que assim, o professor falou que não é para usar goto, eu não vou usar goto e também não vou usar break. Então, tira o break dali e aí você usa a flag aqui, ó. Enquanto o D for menor do que E, não tem div. Esses dois programas são idênticos. Idênticos, idênticos. A única coisa é que esse cara aqui, ele é um pouquinho menos eficiente, tá? Por quê? Porque toda vez do laço ele tem que conferir como é que tá a flag. Ele vai lá e confere a flag. Roda e confere a flag. Toda vez ele tem que conferir a flag. Ele confere se o D não passou do I, e ele confere também a flag, certo? Só que, se você quiser, você faz o programa assim, e eu te garanto que a diferença assim, sei lá, se você coloca o programa para rodar durante um ano, esse programa aqui vai demorar 5 minutos a mais que o outro, tá? Não é coisa assim que você fala, nossa, não vou fazer isso porque o programa não é eficiente. Não, se você acha que esse programa fica mais claro assim, de boa, seja feliz. Mas o fato é que, em geral, em C, você vai encontrar o programa desse jeito, e se você usar o break corretamente, esse programa também ele é igualmente claro. Tá bom, temos isso daqui, só que agora, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o companheirinho do break, que é o seguinte. Ao invés de eu falar se ele não tem divisor, eu faço essas coisas aqui embaixo, eu vou dizer o seguinte. Se ele tem divisor, olha, repare que é o contrário. Se ele tem divisor, então, eu poderia fazer assim. Ah, tá. Guilherme, só testando. O que aconteceria se eu fizesse isso daqui? Ele vai sair do
se ele entrar nesse, se ele tiver um divisor, ele vai sair do for, o mais For. externo dele, nem vai printar o E'. Não, ele sai do for mais externo e vai... Ele quebra o for mais externo, o for da linha 4, certo? Ele vai quebrar isso. Agora, existe um outro carinha que é o continue. É o continue. O continue, você pode usar ele dentro de qualquer laço, tá? O continue, ele faz o seguinte. Ele vai fazer assim. Bem, vai fazer toda a lógica ali. Quando ele vem aqui na linha 13 e ele dá um continue, ele está dizendo assim, cara, não tem mais nada para eu fazer nesse laço para essa interação, nessa rodada, para esse i. Para esse i. Então, continua o for, mas para outro i. Ele vai pegar daqui, da 13, vai voltar na linha 4 e começa de novo. Ele vai ignorar tudo que tem aqui para baixo. Ele não Certo? sai completamente do for. Ele não sai completamente. Ele volta, ele executa o for de novo. Ele para o que ele estava fazendo naquele i, certo? Então, vamos lá, o i vale 1. Beleza? Tem divisor, é primo, o i vale 2. O i vale 3. Aí, o i vale 4. 4 tem divisor. Então ele chega aqui e fala, não, beleza, então já não tem mais que fazer nada, tem mais nada para fazer com o 4. Vamos tentar com o 5. O 5 não tem divisor, então ele vai executar tudo aqui. Beleza? Beleza, beleza. Agora vamos pegar o 6. 6 tem divisor, ele vem aqui. Chega aqui, continue. Vamos tentar o 7. Vocês não estão vendo meu mouse. Vem aqui. Chegou aqui, vamos executar o 7. Chegou no 7. 7 tem divisor? Não. Então ele não entra no if. Vem para cá, continua na linha 15 e segue. Volta, pega o 8. O 8 tem divisor? Tem. Ele vai entrar na linha 13. Ele vai para cá, pula e já pega o 9. E não entra nesses caras aqui. Tá bom? Então, vamos colocar aqui, vamos imprimir. Primeira coisa, vamos começar pelo 2. E vamos pedir para ele imprimir aqui, ó. Tá? Olha só, esse cara ele vai imprimir só os primos. Aqui embaixo, ó, tudo que tem aqui embaixo, quando o cara tem divisor, não é executado. Nada disso. Porque quando o cara tem divisor, ele entra aqui no for, no if, com a flag, e pula e executa de novo. Tá bom? Continue. Bem, primeiro, alguns comentários. Bem, vou parar a gravação, a gente faz comentário na próxima para não ficar muito longo, tá?